qualidade das pinturas mediúnicas realizadas na casa espírita. Pela sua beleza, pela sua estética, pela sua qualidade intrínseca. Porque não é o fato de ter sido uma pintura mediúnica que deva receber logo o nosso aplauso. E não é o fato de ter uma assinatura que corresponda ao autor. É necessário que haja um pudor mediúnico. O que vem desaparecendo lentamente é este pudor mediúnico. As pessoas estamos fazendo da mediunidade um prato de exibição, de competição e de manifestação do ego. Quando Gasparetto, pioneiro das pinturas mediúnicas no Brasil, mas não necessariamente o primeiro, porque no Rio de Janeiro houve uma excelente médium pintora, eu não consigo me lembrar o sobrenome dela, o primeiro nome era Esmeralda. Ela realizou pinturas magníficas nas quadras de 40 a 60. Pinturas, retratos de espíritos. E fora do Brasil é muito comum. Na África do Sul, uma médium pintora retrata os espíritos que estão acompanhando as pessoas. A pessoa senta-se, ora, ela coloca o cavalete, os papéis, faz o transe e depois ela dá a pintura. Às vezes é um pai, a mãe, um filho, é o irmão. No Congresso Internacional de Espiritualismo, que teve lugar em Londres em 1978, e Gasparetto estava presente, eu pedi-lhe, porque eu proferi uma palestra sobre fenômeno mediúnico, fenômeno parapsicológico, para que ele desse uma demonstração do fenômeno mediúnico da pintura. E enquanto ele pintava, me apareceu um jovem que disse que pediu a Toulouse-Lautrec para que eu o retratasse, porque aquele era o dia do seu aniversário de desencarnação, e ele queria mandar a sua família na cidade de Groningen, na Holanda, a prova de que ele continuava a viver. O jovem chamava-se Ian. E Gasparetto fez a pintura. Eu pedi ao tradutor Guy Playfair para que contasse ao auditório e perguntasse se alguém havia conhecido aquele Ian. Ele deu inclusive o nome do senhor, que era pastor da igreja, ele estava presente. Mandou buscar a fotografia que ele tinha no dormitório, nós estávamos num grande colégio em Londres. O senhor foi buscar a fotografia, nós colocamos na pintura mediúnica, era o jovem dentro da técnica de Toulouse-Lautrec. Então, depois que Gasparetto começou, veio um frisson. E a casa espírita, onde não há um médium pintor, parece que ficou desventurada, pois na nossa não há nenhum. E em várias outras. Começou a ser quase o posto de honra, toda a casa ter um médium pintor. E é claro que todos os médiuns, começando, temos muitas dificuldades. Eu comecei a psicografar em 1949. Comecei a publicar em 1956. Até 1964 eu publiquei apenas 15 mensagens. Quando publicamos o Mestre de Amor, depois de 15 anos de treinamento. Chico me confessou que ele queimou malas onde guardava a psicografia. Emmanuel disse, são treinamentos, são exercícios, queime-as, porque não tem valor. Agora, mal a pessoa terminou de fazer os rabiscos, já publica no jornal de maior circulação da cidade. Então a gente olha e fica apiadado, porque aquilo não diz nada. E então, como os modernistas começaram a pintar mediunicamente, tem aparecido verdadeiras aberrações com os nomes dos modernistas. Picasso é um nome sagrado na arte. Não faz o meu gênero, eu não gosto. Se Paloma, a filha dele, me der um quadro, eu nem sei onde é que eu vou meter. Eu vou vender para comprar comida para os pobres. Porque acho horrível para o meu paladar. A não ser na chamada fase rósea, na chamada fase do retrato. Mas quando ele começou a descaracterizar a figura, a desfigurar a figura, que é a evolução da arte, eu então não sinto nenhuma mensagem. Começaram agora a receber Picasso a 3x2. Quando é Dr. Bezerra que está comunicando simultaneamente em 30, 40 lugares, nós temos a explicação da ubiquidade, de uma equipe que trabalha por ele. Agora, quando é Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec, Manet, Monet, não, esses espíritos ainda não têm equipes. E também, pela vida que tiveram na Terra, ainda não dispõem de condições
para terem a ubiquidade. Daí eu creio que nós deveremos ser um pouco cautelosos. Conhecemos alguns excelentes médiuns pintores e alguns que serão excelentes médiuns pintores no futuro. Tenham paciência, não há pressa. Mas agora, a pretexto de uma coisa nobre, nós barateamos. Porque mal acaba de fazer o quadro, vai rifar para o bem. É válido. Mas aquela pintura destrata a psicopictografia. Os irmãos entendam bem como eu falei. Não estou contra e acho que é uma manifestação para confirmar o estilo. Agora eu só me pergunto isso, por que tem que ser os mesmos pintores? Será que no além só tem Renoir, Toulouse, Manet, Monet? Eu acho que deve ter muito mais. Mas é que esses estão na moda. E esses são um pouquinho fáceis. Eu tenho perguntado a alguns pintores e apresentado algumas pinturas. Eu digo, fulano, você que é pintor, o que acha? Edivaldo, tem tal e qual defeito. Tem esse defeito de perspectiva. Porque a pintura tem uma perspectiva, o desenho, o retrato. Tem esse defeito de tons. Embora tenha as cores que tipificavam o estilo de fulano, mas não é assim. Não é o fato porque a pintura de determinado autor que era esquizofrênico e que sempre fez as coisas meio torcidas, como os célebres girassóis de Van Gogh. Todo mundo agora pega com os dedos e faz uma porção de curvas. Tem que ser Van Gogh? Absolutamente. Ele tinha outras sutis características, afinal era um esquizofrênico. Ele retratava seu conflito na pintura. Agora eu pergunto, que contribuição essa pintura vem dar ao ético, ao estético, ao belo? Daí nós só poderemos avaliar pela qualidade delas. E considerar que os médiuns que estão em treinamento são médiuns em treinamento. E que muitos não irão a lugar comum, como na psicofonia. Na psicografia, quantos de nós estamos tentando psicografar há anos e ainda não conseguimos nada? Ivone Pereira psicografou Memórias de um Suicida e guardou 30 anos, aguardando que a humanidade tivesse condições de entender o conteúdo de Memórias do Suicida. Ela o escreveu antes de André Luiz psicografar pelo Chico. Quando ela publicou, na década de 50, já André Luiz tinha começado a partir de 45. Já havia um clima para entender as caravanas a serviço de Maria nas regiões dolorosas, levando animálias para carregar os desencarnados, o que provocou um certo choque, mas já havia clima. Eu, pelo menos, e aqueles que estão na minha postura, no nível de consciência inferior, somos seres muito endividados, que através da mediunidade nos estamos redimindo a pouco e pouco. Por isso, os espíritos são muito austeros conosco e nos exigem uma conduta muito severa para que não caiamos nas mãos daqueles a quem felicitamos. Normalmente, quando viajamos, procuramos manter sempre um clima espiritual, evitar festas e fogueiros, viagens e passeios, gozos e diversões, não porque tenhamos medo, mas porque não é a nossa finalidade. Não estamos na Terra para aquilo, nós já escolhemos. Então nos precatamos, porque temos receio que em determinada situação a própria fragilidade abra a porta para injunções obsessivas que se irão alargar por este período do declínio da minha terceira idade. Mas ninguém fica entusiasmado porque está na primeira faixa da idade, não. Porque tem aí o sexo. Tem o plasma sexual. E um dia me dizia Chico Xavier com muita seriedade, quando nós localizamos o apetite sexual em alguém, só aquele alguém serve. Até o momento do suicídio, da loucura. E as entidades infelizes despertam muito esses apetites sexuais. O médium é uma antena transceptora, tanto capta como transmite. E pode tornar-se um centro de atração não necessariamente superior. Daí a sua emanação fluídica nem sempre será de um teor elevado. Portanto, a sua vigilância deve ser muito maior, porque a obsessão sexual, a semelhança da obsessão do jogo,
e do vício de qualquer natureza é das mais terríveis, principalmente naqueles cujo ectoplasma tem objetivos curativos e se exterioriza com maior facilidade, porque na flor onde pousa a abelha, o zangão também destrói a vida. Daí a mediunidade não é um campo de ostentação, é uma porta de serviço de uma tarefa de alta responsabilidade. Quando começamos no movimento espírita, havia uma certa unção e uma grande seriedade entre os médiuns, que lentamente vai diminuindo à medida que vamos vulgarizando a ideia. Daí, se me for lícito propor um pedido, este seria que voltemos às origens da nossa simplicidade, que nos recordássemos de Paulo, quando a jovem apaixonada se atira sobre ele e diz: é um Deus. Mentira, eu sou carne. Rasga a roupa e diz: vejam, eu sou carne podre. E não façamos aquele disfarce de fingir que não entendeu e manter a atitude de ídolo, de pés de barro. Porque nós somos vigiados pelo além. De mim próprio, por mais de 30 anos, um velho companheiro do século XVII me acompanhou. E me acompanhou com severidade. Um dia, queixando-me ao Chico no bom sentido da palavra, eu digo: já não sei o que fazer com o Espírito. Ele incorporou através de Chico para dialogar comigo, numa daquelas memoráveis sessões do grupo Meimei, lá em Uberaba, numa quarta-feira. Então eu disse: Chico, não sei mais o que fazer. Imagine 300 anos. Chico sorriu e disse: quanto? 300 anos. Ai, de fato. Quando eu estive muito doente, em Pedro Leopoldo, muito doente, fui um dia à reunião mediúnica e eu estava tão mal, com dificuldade respiratória, que me apoiei assim ao pilar para poder entrar no Luiz Gonzaga, que era o centro. E o meu amigo, que me criava injunções dolorosas, estava ao meu lado. Aí ele me olhou e disse: Chico, tu estás tão ruim que eu vou te dar uma folga. Eu vou te liberar um pouco, vou deixar a doença fazer o meu trabalho em ti. Quando tu melhorares, eu volto. Eu perguntei assim: desde quando nós nos conhecemos, meu irmão? Ele disse: pelos meus dados, há 1900 anos. Porque o tempo é uma postura, é uma atitude na relatividade das ocorrências. E se nós olharmos a bibliografia romanceada de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, nós poderemos ter uma pequena dimensão dessas injunções dolorosas com o mundo espiritual inferior e superior.